Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro aqui na área mais uma vez. A gente agora vai começar a ver alguns problemas que são modelos de problemas reais que a gente vai tentar resolver usando conceitos matemáticos de função, tá? Então a ideia básica desses problemas que a gente vai resolver é tentar extrair do problema informações numéricas que nos permitam escrever equações e a partir dessas equações a gente vai fazer a nossa modelagem, criar funções afins, quadráticas, e isso aí vai depender de cada tipo específico de problema. Vamos lá? Gente, dá uma olhada nesse primeiro exemplo. Observe o preço da bandeirada, que é a taxa fixa paga pelo passageiro, e do quilômetro rodado em 4 capitais brasileiras. Tá? Então você tem uma tabela em que eu tenho 4 capitais, Boa Vista, Vitória, Natal, Rio de Janeiro. Eu tenho o valor da bandeirada, que é aquele valor fixo quando você entra no táxi, aquele valor que já consta do taxímetro. Tá? E o valor do quilômetro rodado. Ou seja, a cada quilômetro você paga essas quantias em reais. Em Boa Vista, por exemplo, você paga R$ 2,86. No Rio de Janeiro, por exemplo, você paga R$ 1,60 por quilômetro rodado. E aí a pergunta do problema é a seguinte: a quantia gasta por um passageiro em Boa Vista ao percorrer 10 quilômetros de táxi permite pagar no Rio de Janeiro uma corrida máxima de X quilômetros. E aí ele pergunta pra gente, o valor máximo de X está entre quais valores, tá? Repara, gente, que para uma mesma quantia gasta em dinheiro numa capital, você pode percorrer quilômetros diferentes, porque os valores das bandeiradas são diferentes e os valores dos quilômetros rodados, do valor em reais por quilômetro, também é diferente nas capitais. Então a ideia é a seguinte: se eu gastei tantos reais numa corrida de 10 quilômetros em Boa Vista, eu quero saber essa quantidade lá no Rio de Janeiro equivale a quantos quilômetros rodados, tá bom? O que é importante nesse problema é você perceber que a modelagem básica desse problema vai precisar de uma função muito simples, que é a função afim. Lembra que a função afim ela é do tipo ax mais b. O b é um termo constante, que nesse caso representaria a bandeirada, aquele custo fixo, e o ax é aquele custo variável. Quanto mais você anda, mais você paga pelos quilômetros rodados. Eu posso pensar nisso logo no primeiro momento, ou eu posso simplesmente escrever uma equação que já automaticamente vai dizer para mim que a função em jogo nesse problema vai ser uma função afim. Em geral, eu prefiro que você tente escrever a equação sem antes de você tentar adivinhar qual é a função que vai aparecer. Eu acho que é muito mais fácil e mais intuitivo lembrar que nesse problema eu tenho custos fixos e custos variáveis. Quando eu escrevo a equação, naturalmente vai aparecer uma função afim. Vamos ver? Acompanha comigo. Olha, repara o seguinte: eu vou chamar de B de X o preço pago em Boa Vista, ou seja, quando eu andei X quilômetros, eu vou pagar B de X reais. E eu vou chamar de R de X o preço pago no Rio de Janeiro. Então isso quer dizer que se você andou X quilômetros, você pagou R de X reais, tá? E aí, gente, olha só, o que é B de X? B de X nesse problema é o valor pago lá em Boa Vista. É R$ 2,50, que é o valor da bandeirada, que é aquele custo fixo, mais 2,86x. Lembra que 2,86 é a quantidade de dinheiro que você paga por quilômetro rodado. E R de X, na verdade, é o valor que você paga no Rio de Janeiro. É 4,40, que é o valor da bandeirada, é o valor do custo fixo, mais 1,60x. 1,60 é o quanto você paga por quilômetro rodado. Então, de fato, eu tenho custo fixo, custo variável, e essas duas funções são representadas por funções afins lá no plano cartesiano. Agora vamos para o objetivo central do problema. Percorrendo 10 quilômetros lá em Boa Vista, como é que você calcula a quantidade de dinheiro gasto percorrendo 10 quilômetros lá em Boa Vista? Basta você fazer o valor da função b de x para x igual a 10. Então, nessa expressão aqui, a gente substitui x igual a 10. Então, tenho 2,50 mais 2,86 vezes 10. Isso dá pra gente um total de R$ 31,10. Tá? Agora eu vou ver o quanto isso equivale no Rio de Janeiro em quilômetros rodados. Então, no Rio de Janeiro, esse preço vai ser equivalente a uma corrida de X quilômetros. E aí, dessa forma, eu vou pegar a expressão definida para o Rio de Janeiro, que é 4,40 mais 1,60x, e eu vou igualar esse valor a 31,10, que é o valor da corrida lá em Boa Vista, beleza? E aí, olha, passando 4,40 para o lado de cá, você tem 31,10 menos 4,40, que é igual a 26,70. Isso é igual a 1,60x. Passando 1,60 que está multiplicando para baixo dividindo, você tem que x é 26,70 dividido por 1,60,
e isso aqui é um total de 16,7. Ou seja, gente, 16,7 é o valor de x. X é uma quantidade em quilômetros e, portanto, x lá no Rio de Janeiro equivale a 16,7 quilômetros rodados. Portanto, x está entre 16 e 17 quilômetros, o gabarito é a letra D, tá? É muito importante que você entenda que nesse problema, apesar de a priori eu já ter vislumbrado que a função em jogo seria uma função afim, eu não necessariamente preciso ter essa análise logo no começo. Eu escrevo a equação, modelo o problema e a função que aparecer eu aplico sobre ela as propriedades que eu conheço. Nesse caso era uma função afim, então eu já aplico as propriedades básicas de parte fixa, parte variável e depois simplesmente fez as substituições numéricas que o problema pediu para que a gente fizesse.